A paz de Deus, irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, ouvindo a voz de Deus. Nós estamos no estudo de número 6. O tema do estudo é Sinais da Volta de Cristo. Hoje nós estamos na 6ª parte e vamos responder a 2 perguntas feitas aqui no estudo. A primeira delas é: se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Antes de respondermos a essa pergunta, com base na palavra de Deus, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, porque queremos aprender mais de Ti, Senhor. Por favor, Pai, nos ensine. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo e nos dê sabedoria da Tua palavra, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então a pergunta: se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Esses sinais aqui se referem aos sinais bíblicos, né? De perguntas que nós fizemos aqui no 1º, 2º, 3º dia, né? Nós sabemos que terão sinais da volta de Jesus no mundo social, né? Porque haveriam guerras, rumores de guerras, nação lutando contra nação, haveria fome, né? Esses seriam os eventos no mundo social. Mas no mundo natural também haveriam sinais. E nós encontramos na palavra de Deus, né? Jesus mesmo nos responde. Haveriam terremotos, escurecimento do sol e da lua, que já aconteceu, e a queda de meteoros, que também já aconteceu. Além desses sinais no mundo social e no mundo natural, também haveriam sinais no mundo religioso. Esses sinais no mundo religioso, né, Jesus nos disse, ele disse para a gente termos cautela, né, ficarmos atentos, porque haveriam falsos cristos, falsos profetas, e eles fariam prodígios e maravilhas para tentar nos enganar. Então, isso aqui são tudo sinais da volta de Cristo. Quando essas coisas estivessem acontecendo né, com intensidade, significa que Jesus está às portas. E ainda tem um sinal que é o da 4ª pergunta, que diz assim, ó: além desses sinais que foram ditos agora, no mundo natural, no mundo social e no mundo religioso, ainda haveria um grande sinal que Jesus mencionou lá em Mateus 24, verso 14, que é o quê? A pregação do evangelho verdadeiro no mundo inteiro. E agora a pergunta de hoje é: se os sinais estão se cumprindo, que são esses sinais que eu acabei de mencionar, por que Jesus ainda não voltou então? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 3, e vamos ler o verso 9. Pode acompanhar também aí, abrindo a sua Bíblia, né? 2 Pedro, é mais lá para o finalzinho, capítulo 3, verso 9, está escrito assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, isso que algumas pessoas falam que é a demora, né? Que Jesus está demorando para retornar. Significa, sabe o que, irmãos? Que Jesus está sendo misericordioso. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Isso é misericórdia. Sabe aquele vizinho seu que nunca ouviu falar da palavra de Deus? Que nunca entrou numa igreja? Pois é, Jesus morreu por ele. Sabe aquela pessoa que está presa lá dentro do presídio?
Pois é, Jesus também morreu por cada um deles, cada um preso, cada um que nunca ouviu falar do nome de Jesus, né? Em todo o planeta Terra, Jesus morreu por todos e Ele quer salvar a todos. Por isso Ele tem misericórdia. Por isso que muitas vezes a gente ouve, né? Alguns pastores, pessoas que têm bastante ciência da Bíblia, que dizem assim: no céu nós teremos muitas surpresas. Pessoas que a gente nem imaginava, né? Que estaria no céu. Pessoas que muitas vezes nós olhamos e pensamos: ixi, esse aí não tem o menor jeito, né? Isso é impossível. Pois é, Jesus morreu por estes. E é por isso que Jesus ainda não voltou, porque a sua palavra deve chegar a todos, né? Não está escrito aqui o grande sinal, a pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Então todos precisam ouvir, conhecer a palavra de Deus. Amém? Porque Jesus, Ele morreu por todos, Ele ama a todos nós. E Ele quer que todos nós saibamos, né, sobre o verdadeiro evangelho. Então essa foi a pergunta de número 8, né? E nós encontramos a resposta aqui na palavra de Deus, ouvindo a sua voz. Que maravilha! Agora vamos à pergunta número 9, que diz assim, ó: que atitudes devemos ter no tempo do fim? Nós já estamos nesse tempo, né? Que atitudes nós devemos ter agora, nesse tempo? Sabe onde a gente vai encontrar a resposta? Lá em Lucas. Vamos voltar aqui no Evangelho de Lucas. Vamos abrir no capítulo 21 e vamos ler os versos 28 e 34. Então é Lucas 21 e vamos ler 2 versos. Lucas 21. Abra sua Bíblia também, acompanhe. Vamos ler os versos 28 e 34. Olha só o que está escrito. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E vamos agora lá no verso 34, ó. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, olha o que o Senhor Jesus está nos falando. Vou repetir aqui, ó. Verso 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, todos esses sinais aqui que nós já vimos, ó, né, na natureza, no mundo social, né, no mundo religioso, né, o evangelho de Jesus, né, o evangelho verdadeiro sendo pregado, o mundo inteiro, agora com esse evento da internet, né, a palavra de Deus está chegando longe, né, muitos estão alcançando a palavra de Deus, ou a palavra de Deus está alcançando a muitos. Então, quando tudo isso começar a acontecer, o que a gente tem que fazer? Olhar para cima significa olhar para Deus, olhar para Deus. Sabe por quê? Porque Ele está às portas. Logo, logo, Jesus vai estar retornando e esse céu vai se abrir e nós vamos ver o nosso Senhor vindo buscar os remanescentes, que somos nós, o seu povo. Amém? E lá no verso 34, está dizendo para olhai por vós. Sabe por quê? Para não acontecer da gente estar distraído, né? Olha só, com glutonaria, comendo, pensando em comida, né? Pensando em bebida, pensando nas coisas daqui da terra, ó, com os cuidados da vida. Então, se a gente estiver distraído com essas coisas, Jesus volta e a gente não vai perceber. A gente não vai perceber e quando a gente perceber, Ele já está
aqui, o céu já está aberto, Jesus já está de volta e nós não vamos estar olhando para cima, nós vamos estar olhando para a gente, né? Ocupados demais com coisas daqui. Então, significa que nós não vamos estar em obediência a Deus, porque quando a gente olha para nós mesmos e deixamos de olhar para Deus, para Sua palavra, a gente para de tomar os cuidados, né, de obedecer a voz de Deus, a gente vai deixar de levar a palavra de Deus, porque a gente vai estar ocupado demais com as coisas daqui, né? Não vai ter tempo para levar a palavra, para dar um estudo bíblico, para obedecer o mandamento. Já pensou? Aí os sábados chegam e a gente nem vai estar dando atenção, a atenção devida, não só ao sábado, mas aos mandamentos de Deus, num completo. E o Espírito Santo, como que a gente vai estar cheios do Espírito Santo se não buscarmos a comunhão com Deus? Então são esses cuidados que Deus está olhando, que Deus está falando pra gente, porque se a gente parar de ter comunhão com Deus, de olhar para cima e ter, né, ficar despertos e ficarmos olhando para nós mesmos, então nós não vamos perceber. Assim como os fariseus, o povo da Bíblia, do tempo de Jesus, aqueles que eram os que conheciam a palavra de Deus, né, que andavam com os rolos das escrituras, lendo e sabiam de tudo, eles não perceberam. Deus esteve no meio deles, Jesus Cristo, o Messias, ele nasceu, ele viveu ali, ele fez milagres embaixo da barba deles ali, ó. Eles estavam ali e eles não enxergaram, eles não perceberam, porque eles não estavam olhando para cima, eles estavam olhando para eles mesmos. Então Deus esteve ali no meio deles e eles ainda estavam esperando Jesus, né, o Messias chegar, e eles crucificaram o próprio Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos perceber que Jesus está às portas, para que nós possamos perceber os sinais, porque assim como existem os sinais aqui que Jesus nos disse, que nós, né, estamos aqui estudando, naquele tempo dos fariseus também tinham sinais, né? Se eles tivessem ficado atentos, assim como João, assim como os discípulos entenderam, perceberam o Messias ali, os fariseus também teriam percebido, mas eles não perceberam. Então, essa é a parte do nosso estudo de hoje. Então, que Deus nos ajude, né, a olhar para cima, a erguer as nossas cabeças e buscar a Deus em primeiro lugar. Vamos agradecer a Deus por esse estudo? Grandioso Deus e Pai nosso que estás nos céus, Senhor, é uma honra, Pai, para nós, Pai, tão pequenos, tão errantes, estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, ouvindo a Tua voz. Grava no nosso coração a Tua palavra, Pai, perdoe os nossos pecados, fica conosco, usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Salva, Senhor, a nós, as nossas famílias, aos nossos vizinhos, e que onde Tu nos enviar, Pai, que possamos ser luz e sal da terra. Em nome de Jesus. Amém.